Já vem aqui para a sala para começar o nosso bate-papo, porque nós gostaríamos muito, ao conversar hoje com o Dr. Bruno Pereira, médico cirurgião, sobre esse mundo que você vive. Esse mundo que nós idolatramos quando encontramos um médico, quando adotamos um médico, né? A gente adota para o resto da vida e a gente ama. Eu tenho médicos que cuidam de mim há quase 50 anos. Então eu não vou contar, mas até doutor João Luiz, um beijo para o senhor. Mas a relação do médico-paciente tem que ser essa relação de confiança, uma relação saudável. Essa é a proposta. É verdade, Rita. Um prazer estar aqui mais uma vez. Digo a mesma coisa, é um prazer te receber. E eu costumo dizer que a medicina é um celibato, Rita. A medicina é entrega. A medicina é você se responsabilizar pela vida do próximo como se fosse seu próprio filho. E que bom que a gente fala disso, porque os tempos mais recentes me parece que isso tem se passado de lado, ou se deixado de lado, né? Muitas vezes, não só pela parte do paciente, mas às vezes até pela parte do médico, a correria, o mundo internacionalizado. E a gente estava há pouco tempo atrás aqui falando sobre o passado, né? O tempo em que o médico visitava a sua casa, ele vinha visitar, fazia o diagnóstico, era recebido em casa pela família e por todos, e com um cafezinho e etc. Tudo muito em casa, tudo muito prazeroso, mas os tempos mudaram de fato. E talvez essa relação médico-paciente, por causa dessa grande globalização e internacionalização, tenha sido deixada de lado um pouquinho. A diferença desse médico de antes que você está colocando, em que existia uma confiança, uma relação de amizade, e era ad eterno, né? Porque a família toda se consultava com o mesmo médico, o médico ia na casa ou quando ia ao consultório, tinha essa relação de confiança. Hoje nós temos muito mais médicos, né, muitos mais médicos do que no passado. E a especialidade também, né, Rita? E essa subdivisão, ou seja, o nosso corpo foi separadinho. Segmentado, digamos assim, né? Por cada especialidade. Verdade. Você não tem mais um médico só. Você sabe que a valorização da medicina da família, ela tenta se recompor nos últimos tempos, mas o médico do passado, ele era muito mais um médico de família do que um médico especialista. E aí, se precisava fazer um trabalho de cirurgia e etc., existiam cirurgiões e etc., mas me lembro que há nem tanto tempo atrás, o cirurgião em cidades pequenas do interior do nosso Brasil fazia anestesia e operava ao mesmo tempo. Isso hoje pode parecer um absurdo, mas na época era tudo muito comum. Então você vê como é que as especializações, é claro, o avanço da medicina e tudo, mudou. A medicina de fato mudou e talvez seja o momento da gente falar mais um pouco sobre isso, interpretar melhor essas mudanças, para que a gente também não se decepcione com a medicina atual. Eu vou vou dar uma cutucada nas minhas amigas e amigos que estão conosco assistindo pelo nosso canal no YouTube, @programamulher.com. Eu tenho aqui já a Maria Conceição junto conosco, a Maria Aparecida, boa tarde, amiga Rita. Boa tarde, amiga Aparecida. Gostei disso, viu, linda? A Maria Conceição com a gente, também desejando boa tarde. Despertar, _você, obrigada por estar com a gente. A Pâmela, ansiosa pela nova criação da Violeteira. A Andréia está aí com a gente. A Terezinha Castro Martins também desejando boa tarde. Eu quero saber de vocês, quem está aqui no chat, como é a sua relação com o seu médico? Você tem um médico especialista em alguma coisa? Ou um médico de família? Ou um médico que você tem muito carinho e muita confiança? Coloca aqui para mim. O que você acha dessa relação atual de médico e paciente? Daqui a pouco a gente vai poder compartilhar tudo isso. Estou aguardando aí a participação de vocês. Mas continuando aqui, se o médico já não é mais o mesmo por conta dessa segmentação, dessas especialidades, né, de cada uma dos estudos feitos pelos médicos, um é cardiologista, um é urologista, ginecologista, enfim. O que mudou na relação, então, do paciente com o médico? Os pacientes não são os mesmos? Tá aí o grande ponto de discussão e reflexão, Rita. Eu acho que
A medicina, ela tenta se adaptar ao mundo moderno. A histórica medicina. Hoje a gente não tem mais aquele médico que vai visitar na sua casa para examinar a sua mãe, o seu pai, o seu filho. Não existe mais por causa dessa globalização. Assim como a informação, ela não é mais restrita ao médico. Ao mundo globalizado, ele acessa ao clicar do computador, ele vê o que ele procura saber sobre isso. Então, isso também dá um pouco mais de autoridade ao paciente. E não é incomum a gente estar no consultório ou no pronto-socorro e etc. e encontrar com um paciente que diz, olha, eu já procurei no Google, eu já sei o que é o meu diagnóstico. Eu só preciso que assine aí o meu remédio, né? As pessoas pensam que isso é propriedade e muitas vezes não é. Muitas vezes o procurar no Google é direcionando para a resposta que você quer ouvir, né? Então, pode ser perigoso. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de cautela. A relação médico-paciente, diante disso tudo, ela acaba se distanciando um pouco. Assim como a relação entre as pessoas se distanciou, Rita. Hoje é mais fácil, numa sala, você ver as pessoas clicando num aplicativo de mensagem do que conversando. Numa mesa de jantar, as pessoas digitando ao invés de conversando. É comum no restaurante, casal, só tá os dois. Exato. Deveriam estar aproveitando aquele momento para conversar, cada um no seu celular. Exato. Eu espero que as próximas gerações elas comecem a valorizar um pouco mais isso do que a nossa talvez tenha, nesse boom de tecnologia, admitido, né? Hoje o celular é um consumo de tempo muito grande e esse consumo de tempo ele te tira da relação entre pessoas. Talvez dizer que a relação médico-paciente se distanciou seja até doloroso, porque não é só isso, é a relação com as pessoas. As pessoas se distanciaram, elas não querem mais se falar por telefone ou ao vivo, elas preferem mandar mensagem. Não é só o paciente, o médico. Não é só o paciente, é o de mundo. maneira geral. O mundo está assim, mas talvez sim, a medicina ela não tenha conseguido acompanhar isso e num mundo imediatista, que é o mundo de mensagens rápidas, respostas rápidas, etc., a medicina não consiga responder nesse nível de velocidade, de rapidez. E aí temos um problema. E aí esse problema não é só no Brasil, é isso que a gente quer deixar claro. Outros países têm uma excelência no seu atendimento aos seus cidadãos, na parte de saúde, etc., mas são países bem pequenininhos, não tem essa grandiosidade do Brasil, como de em outros países também. E tem outros países que nem têm um sistema como o nosso, com atendimento, com exames médicos, com médicos, enfim, toda a parte de saúde, Exato. né? Com um atendimento tão bom quanto o nosso sistema. Só que ele está saturado. Exato. Isso faz a diferença também nessa relação médico-paciente, porque um médico, fazendo o seu plantão, ele tem... Não são dezenas de pacientes, são milhares de pacientes para atender. Rita, eu escrevi um livro que chama Jaleco Branco. Esse livro, ele fala dessa crise que a gente está vivendo hoje. Engraçado você falar que isso é um problema global, que amigos do Chile, da Espanha, me ligam e dizem, você precisa traduzir isso para o espanhol, porque aqui está acontecendo igual. Então você está 100% certo. Não é um problema brasileiro, é um problema global. O mundo atual é um mundo moderno. A medicina está se modernizando, mas não está acompanhando. Dito isso, é importante a gente lembrar o seguinte, se a gente hoje tem uma medicina ultramoderna, o mundo, para que traga respostas rápidas, para que traga resultados rápidos e múltiplos resultados, ele também está presente. Então, se a medicina está em crise, essa culpa ela não é do médico. O médico está ali exclusivamente para ajudar o paciente. Mas ele também não está isento de culpa, porque muitas vezes você acaba se submetendo a esse processo. E também o próprio paciente, né? Porque a gente fala muito da empatia do médico para com o paciente e do paciente para com o médico. Será que ele entende que o médico está ali saturado, trabalhando a 1000 por hora, muitas vezes pressionado pelo sistema, para que possa entregar um resultado que é o que o sistema quer, que a grande operadora quer e etc.? Então é um tema muito delicado, que envolve múltiplas partes, a fim de tentar melhorar e impedir que essa crise ela siga em frente. Eu chamo de crise porque é uma mudança grande. E se a gente não começar a falar dela agora, como você está fazendo, já de forma antecipada, talvez a gente não consiga chegar a um resultado bom no futuro e a tendência é só piorar. Mais filas de espera, mais burnout para os médicos, mais paciente insatisfeito e assim por diante. E o que acontece com essa insatisfação do paciente, que foi a última frase que ele citou, vem junto com essa insatisfação uma violência que às vezes pode ser verbal
e, pior ainda, às vezes até física. Mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Estou aguardando a sua participação comigo aqui no chat do nosso programa ao vivo no YouTube, @programamulher.com. Vai lá. Se você não está conseguindo deixar mensagem, é porque você não está inscrito no canal. Se inscreva, deixa aí a sua participação, a sua opinião, que nós queremos saber. Intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Nós estamos aqui de olho na sua participação pelo nosso chat. Muito obrigada a Érica, que está com a gente desejando boa tarde. Ela é da cidade de Tombos, Minas Gerais. Quando fala Minas Gerais, meu coração se alegra. Ô, delícia! Mas a última falei da Érica e tem aqui a Maria Barros. Ela colocou assim: boa tarde, Rita, doutor e toda a equipe do Mulher.com. Tenho os meus médicos de muitos anos e tenho por eles gratidão e muita empatia. Rezo por eles todos os dias. Amém. Amém. Oh, que coisa linda, doutor. Então, vai ter que escrever outro livro. Exatamente. Para colocar essas pessoas que respeitam os médicos. Mas existem os lados, todos os lados da história. E como toda história, Rita, existem várias versões e existem várias opiniões, visões, né? Eu acho que, como eu disse no bloco anterior, é um tema complexo. Eu acho que assim, o programa Mulher.com ele tem muita coragem para discutir sobre um tema tão peculiar e tão necessário, porque é preciso fazer alguma coisa. Precisamos falar com a Dona Maria para ela ajudar, ler o livro e ajudar. Se ela tem essa empatia toda e ela está interessada na medicina de hoje, em ajudar a medicina a ser melhor, como provavelmente ela viveu um dia, a gente precisa parar e conversar. Não adianta a gente ficar, inerte, sem tomar uma ação, sem justificar ou sem discutir algo que está aí em eminência de explosão, digamos assim. E nós vamos discutir agora com a participação da Mônica Oliveira. Ela não me diz aqui de que cidade ela é, mas ela colocou: a sobrecarga dos consultórios é baseado na falta de informação ou dependências criadas por quem? Olha aí, eu acho que o sistema ele está lotado. Saúde, normalmente, não é algo que dá lucro para negociantes, né? E isso é um problema, porque eles querem converter isso em dinheiro. E aí o sistema está super lotado, os hospitais lotados, os pronto-socorros lotados, os consultórios lotados. Se a gente para e esquece a saúde suplementar e olha só para o Sistema Único de Saúde, a descrição do Sistema Único de Saúde é linda. É uma descrição que, olhando a descrição, você fala, nossa, é perfeito. Papel aceita tudo. Papel aceita tudo, mas na prática existe uma desproporção muito grande, sim, principalmente porque o nosso país é um país de diâmetro e de proporções continentais e colossais. Então é difícil colocar isso na prática, mas que existe, a lotação existe, os médicos sim estão saturados e os pacientes, óbvio, eles se sentem também entre aspas, lesados de ter que ficar esperando por horas ali naquele pronto-socorro ou para ser atendido. Quantos doentes que a gente não atende que falam, nossa, eu fiquei 3 horas aguardando uma consulta. E isso não é uma mentira, isso é verdade, tem acontecido. Eu fui acompanhar uma sobrinha, ela tinha sofrido um acidente, ela entrou, e assim como ela entrou pela emergência, e eu fiquei na recepção passando os dados dela, tudo, e tinha várias pessoas ali esperando para passar pelo médico. E tinha uma pessoa que toda hora ia lá no balcão e brigava, mas não está me atendendo. Os médicos estão dando atendimento na emergência. E às vezes a pessoa não tem essa noção, que não tem um médico só para atender no consultório. Às vezes o mesmo médico do consultório é o mesmo médico que atende na emergência. Exato. E aí atrasa o consultório, porque não, o próprio nome já fala, não é emergência, né? E quando acontece um acidente, isso sim é emergência. E às vezes o médico está deslocado para lá e atrasa. E as pessoas, muitas vezes, são até violentas com o atendimento ali na frente ou com o próprio médico quando entra no consultório. Eu fico indignada com isso.
né? Mas eu nem vou entrar na minha opinião, preciso da sua. E também preciso da opinião aqui dos nossos queridos que estão participando conosco. A Mônica colocou ainda, além dessa falta de informação, essa dependência criada por quem que ela colocou aqui, ela colocou assim: as indústrias modificaram a alimentação humana. Isso gera doença. Um mundo que ficou preguiçoso. Como reverter essa situação? As pessoas estão adoecendo e não estão entendendo que elas também poderiam fazer algo para mudar isso. Totalmente. Eu acho que, da mesma forma que a gente estava iniciando lá o bloco, dizendo, olha, a medicina mudou, o mundo é mais modernizado, o mundo é muito menos ativo do que foi. Né? Se a gente parar para analisar historicamente, hoje as pessoas trabalham muito mais sentadas em escritório do que trabalhando com o braço forte. Andavam muito mais a pé. Para uma família ter um carro é difícil. Hoje uma família tem 5 carros. Tá vendo? Porque um para cada um da família. Então, quer dizer, existe isso mesmo. E que legal essa reflexão da Mônica, porque em perceber que a saúde, ela não é patrimônio do médico, do enfermeiro, de quem trabalha na área da saúde. Ela é o seu patrimônio, é o seu maior bem, é a saúde. Então, aquele que trabalha pensando que pode melhorar ou que está trabalhando demais, que precisa de um tempo de educação física ou de um tempo de se alimentar melhor, esse é o primeiro passo. É o passo de se falar de um problema e da cura talvez seja a gente olhar para nós mesmos e identificar esses nossos problemas. Você sabe que a dona Maria falou uma coisa muito legal, que foi a palavra empatia, antes da Mônica. Né? Ela fala empatia no sentido de que o paciente ele tem empatia pelo médico, e não é só o médico que tem empatia pelo paciente. Né? O médico está ali para ajudar. No momento em que você mencionou a agressividade do paciente, eu entendo as frustrações, eu entendo os pontos de inquietude, mas o médico está ali para ajudar, o enfermeiro está ali para ajudar e não para fazer mal a alguém. Ninguém sai de casa da área da saúde para fazer mal a alguém. A intenção maior é ajudar. E essa empatia, ela é benéfica, ela paga tanto, sabe? Porque é tão bom sentir a empatia de volta e dizer, olha, doutor, eu sei que você está cansado, eu sei que o atendimento é muito grande, um simples obrigado, sabe? Não é pedir muito, mas também entendo as frustrações de estar ali esperando muitas vezes, muitas horas, e você também já está de saco cheio. E aí, esse é o mundo de hoje, um mundo acelerado em que as pessoas não conseguem dar conta de todos os recados. É complicado. Ainda tenho aqui a participação da Daniela Gomes, da Rita Del Castilho, obrigada por estar conosco, e a Helena Lovato, ela colocou boa tarde. É verdade, sobre isso que nós falamos da alimentação. Sou nutricionista. Muitos pacientes não conseguem enxergar o lado profissional. Uma vez que fui convidada para trabalhar na rede pública, centro de saúde, mas eu tinha um tempo limite. Então, ela tinha tempo X para atender. Vocês médicos têm isso também? Exato. Hoje em dia, todos os funcionários de saúde, né, a Helena mencionando isso daí, existe um tempo. Né? Em saúde suplementar ou pública, é tanta gente para atender que ele preconiza ali um tempo de consulta de 15 minutos. E se o médico não faz esse tempo, no final ele está ficando 4 horas mais do período que ele teria que ficar para atender, e às vezes já tinha outro médico para atender naquela sala. Então, a complexidade do problema vai muito além da boa vontade. Né? Porque boa vontade todo mundo tem, está aí o bom samaritano, ele existe de fato. Né? Mas em algum momento a gente não consegue cumprir aquela atividade que a medicina propõe, que é a ajudar, ou ajudar com calma, a investigar o caso de cada um. Eu acho que é importante nós colocarmos também, uma vez que tudo se modernizou, né? Inclusive as redes sociais, hoje as pessoas fazem consulta com o Google antes de ir para o médico, né? Para ter certeza do que o que o médico vai falar é aquilo que ela sabe, que ela aprendeu. Tem isso também, né? Tem isso também. Na semana passada, o paciente chega, eu dei o diagnóstico de uma consulta tranquila e tal. Doutor, eu entendo, mas não foi isso que o Google me disse. Eu sou cirurgião, eu quase disse para ela, então pede para o Google te operar. mas é aquele negócio da informação, Rita. Sabe, o capítulo 2 lá do nosso livro, ele diz, fala sobre a detenção da informação.
Hoje a informação está livre para todos, mas veja, quando você vai fazer uma busca lá no ChatGPT ou no Google, você está buscando uma resposta que você já tem na cabeça. Você já está, bom... A pergunta já é sabe? direcionada. A pergunta é direcionada, então você... É claro que você não vai ter uma resposta que você não quer, né? Mesmo que você tenha na cabeça alguma coisa que é um diagnóstico ruim de um câncer, por exemplo, as pessoas elas vão direcionando e acaba que vem a pergunta. Então, quer dizer, é muito mais tranquilizante você ter uma pergunta que você quer. Mas, no final das contas, você vai até o médico para saber se aquilo tudo era verdade, né? E você não deveria se sentir surpreso com uma resposta adversa, mas acaba se sentindo, porque você já tinha na cabeça aquela resposta que veio lá no Google, no ChatGPT. Nessa modernização de tantas coisas na medicina, nos nossos dias atuais, mudou alguma coisa na formação dos médicos também? Mudou Porque muito. hoje as pessoas, eu vou falar o que eu ouço. Ah, mas aquele médico falou uma coisa que não tinha nada a ver. Ou, nossa, teve um atendimento diferente, falou diferente do outro médico, que eles fazem às vezes várias consultas e comparam. Não só na informação virtual, mas também na Com outros presencial, com outros colegas. Mudou alguma coisa na formação? Mudou muito. Bom, primeiro que medicina não é matemática, Rita. Medicina é uma ciência de verdades transitórias. É uma ciência que evolui o tempo todo. É talvez a ciência de maior complexidade que existe. É impossível uma pessoa sozinha dominar a medicina 100%. Por isso as especialidades. Que na especialidade ficou mais fácil você entender sobre cirurgia de mão, sobre cirurgia do coração, sobre cardiologia, reumatologia, clínica médica num geral. Mas é difícil. E a pessoa detendo a informação, é claro que o médico ele fica mais exposto. E o médico, muitas vezes, ele não consegue estudar ou ele não quer estudar o tanto porque não tem tempo. A formação na faculdade mudou também. As faculdades não estão mais formando como formavam antigamente, né? E isso também é um problema. Muitas faculdades abrindo por aí e a qualidade, não existe uma avaliação de qualidade das faculdades. Então, isso também é um outro problema. Então, sim, mudou e está cada vez mais complexo. É uma ciência difícil em que as pessoas não têm mais o domínio total do tema. Então, Bom, é nós teríamos aqui muitas perguntas, muitas dúvidas, inclusive uma solução, mas eu nem vou entrar na solução, porque aí ele volta. Ele volta para a gente conversar e eu só quero ler o último recadinho aqui que a Marluce Brandão Souza colocou aqui. É o tema de doutorado da minha filha, Olha a aí, relação médico-paciente. Serão muitas páginas, com Verdade, certeza. Rita. Aí eu gostaria até de sugerir para a filha da Marluce o seu livro, porque Claro que sim. essa relação médico-paciente com certeza vai ajudá-la bastante no doutorado, a partir. Com certeza. Uma vez que a bibliografia tem que existir, já fica aí como sugestão de leitura. Muito legal. Espero que ela goste. Eu tenho certeza disso. Doutor, muito obrigada por estar conosco. Nós conversamos hoje sobre um tema bem polêmico, que é essa relação médico-paciente, o desgaste que está acontecendo nesta relação e também na própria medicina, no próprio atendimento. Nós conversamos hoje aqui com o doutor Bruno Pereira, médico cirurgião, e que escreveu o livro Jaleco Branco, que está abordando todo esse tema que nós falamos aqui agora. Doutor, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, Rita. Foi ótimo. Eu também gostei.